falando sobre esses temas, né? Temas que são caros a mim, e para que vocês percebam um pouco, nós já falamos um pouco disso para quem é da graduação em filosofia, que numa disciplina chamada Seminário de Pesquisa Filosófica, que tem algumas maneiras, né, pelo menos duas maneiras de se entrar na filosofia. Uma delas é pela história da filosofia e outra delas são os temas de filosofia, né? E a angústia, desejo e amor são temas importantes da filosofia, mas não só tema da filosofia, eles são paixões, e as paixões, elas permitem o acesso à filosofia. Seja a angústia, seja o desejo, seja o amor, elas são consideradas dentro da filosofia como condições para a filosofia. É como esses paixões, ou paixões numa linguagem antiga, né? Mas contemporaneamente a gente chama de afetos ou sentimentos, né? Eles permitem, por quê? Como se aprende assim? Vamos pensar se fôssemos assim robotizados, como tentam fazer com a gente na escola, né? Eles tentam, né, robotizar, tentam tratar a educação de maneira muito reprodutivista, né? De todo modo. Então, conteudista, reprodutivista. Então, como se nós fôssemos robozinhos lá, e vai passando o conteúdo e vai entrando. Não é assim. Você aprende porque você sente alguma coisa, porque você, nossa, entendi, que legal, isso tem a ver com uma experiência de vida, isso tem a ver com isso, tem a ver com... E pela via do sentimento você consegue aprender. Então, é nesse sentido que ele é condição. É condição que permite a cognição, ou então permite um saber sobre, tá? Então, se ele é condição para toda a filosofia possível, então é necessário que se tratar dessa temática. Todo filósofo trata sobre o desejo, principalmente, e o amor. Angústia, não necessariamente, não são todos que trabalham com esse sentimento, não. Mas boa parte dos filósofos também trabalha com isso, né? E nessa mesma perspectiva de que ele é condição para toda filosofia possível. Aí varia de filósofo para filósofo, de pensador para pensador, quais os afetos que são mais interessantes e mais importantes para o trabalho dele, né? A teoria dos afetos, de todo modo, que o filósofo eleja um afeto ou outro, de qualquer forma ele precisa trabalhar, né? De alguma forma com o outro deles. Essa imagem incomodou? Incomodou? Angustiou? Era para angustiar. Eu orientei alguns trabalhos de mestrado na época que eu escrevi, esse é um módulo da disciplina, da especialização, né, um módulo sobre angústia, e eu orientei alguns trabalhos de mestrado dentro dessa proposta da angústia, e aí o primeiro trabalho de mestrado que eu orientei, o meu aluno, ele se chamava Henrique. Aí toda vez que eu me referia ao trabalho dele, eu falava assim, então agora vamos tratar da angústia do Henrique. Agora hoje é a angústia da Cláudia. Bem, na perspectiva que eu estou tratando, né, com o termo, vários filósofos tratam, né, sobre o tema da angústia, não vou abordar com todos eles, né, principalmente os existencialistas,
mas eu vou abordar com apenas alguns autores aqui no que eu trato hoje, com Freud, Lacan, na psicanálise, e Kierkegaard, né? Considerado o pai do existencialismo, sem ser, né, realmente existencialista. Bem, então, o que o Lacan diz da angústia? A primeira coisa que ele diz é o seguinte: a angústia é aquilo que não engana. E ele, dentro da psicanálise, ele considera a angústia um afeto primordial, justamente por isso, por ser aquilo que não engana. Então, quando se sente a angústia, você sabe que alguma coisa de real está ali. Quer dizer, alguma coisa de real, algo que não é uma ilusão. Se a gente trabalha, até compara os dois sentimentos, angústia e amor, o amor, ele é sempre, ele ilude muito, todo mundo sabe, né? Das ilusões amorosas que nós temos, né? Porque ele é muito bonito, atira muito, chama muito atenção, e quando você chega lá, era uma ilusão, né? Era uma ilusão, né? Amorosa. E agora a angústia não. Desde que você sinta, ela é real. Então, por isso que para a psicanálise lacaniana, sobretudo, a angústia é o afeto privilegiado de todos, porque você tem certeza de que tem algo de real acontecendo quando se está angustiado. E por isso que ele aponta que ela não engana, né? E aí, como eu coloquei de baixo, né, os que conhecem a sensação sabem como ela é terrivelmente real. E aí eu coloquei assim, logo no início do texto, né, eu coloquei assim: em certos momentos nos quais você se sente sem lugar, a presença de um vazio imenso, um aperto no peito, esse sentimento é o sinal de que você está vivenciando a angústia. E o que fazer quando ela aparece? Então, a primeira coisa que a gente sente é esse aperto no peito aqui, né? E um vazio. Né? A primeira coisa que a gente sente quando está sentindo angústia. Eu trabalhei, já fiz uma pesquisa, né, sobre sentimentos, muitos anos, a pesquisa do meu trabalho, do meu grupo de pesquisa Partos, sobre as paixões vivenciadas pelas mulheres no período perinatal, né, entre a gestação e o pós-parto, até enquanto ela amamenta. E nós trabalhamos com mulheres que frequentavam o Hospital das Clínicas lá na UFES, né? Tinha até gente até de Aracruz aqui, que é como é o hospital referência. E o nosso público-alvo, ele tinha em geral o ensino médio. Então, quando eu falava assim, quando a gente perguntava o que você está sentindo, aí elas falavam medo e tudo, a angústia não aparecia muito. Por quê? Porque a pessoa sente, mas não sabe nomear, em geral. Angústia, você sente, mas é muito difícil que você reconheça a angústia, né? Porque ele é um sentimento que ele não ele é muito contemporâneo enquanto sentimento, né? Ele não é muito trabalhado desde sempre, assim. Então as pessoas não conseguem nomear muito, mas a marca dele é essa sensação de vazio e aperto no peito. Isso todo mundo já sentiu. Quem aqui já sentiu angústia? Total, né? Total. E quem aqui tem medo da angústia? Você tem medo? Ela teve coragem de falar. Você também tem medo? Poucos tiveram coragem de falar, né? A angústia, às vezes, ela dá medo. Que né? E a gente vai até com
pensadores que nós vamos trabalhar, sejam filósofos, sejam psicanalistas, a gente vai ver por que a gente sente medo da angústia. E quando a gente sente medo da angústia, ela se torna o que acabou popularmente sendo chamado de pânico, né? E aí, por causa da indústria farmacêutica associada à psiquiatria, virou uma questão popular a síndrome do pânico, né? Então, na verdade, é o medo da angústia. Só isso. É a angústia exacerbada a ponto que você fica com medo dela. E aí, por isso que a pergunta aqui... Deixa eu usar um negocinho vermelho aqui. Será que eu consigo? Aqui. O que fazer quando ela aparece? Alguém poderia dar ideia, em geral, o que a gente faz quando aparece a angústia? Hein? Como? Atravessa? Agradece? Ah, tá. Eu também. Mas, em geral, assim, o que as pessoas fazem? Procura resolver o que está angustiando. Desvia a atenção. O que mais? Outra se joga da bomba. Mas aí depois não tem como voltar para contar, né? Meu momento de angústia, eu sempre falo isso com a minha analista. Os momentos de angústia para mim foram os momentos de maiores reflexões. Eu sempre lembro, eu sinto um pouco da saudade de estar angustiado. Tá. Porque Então, ela me traz pensamentos, né? Reflexões sobre a própria vida, né? Entendo. Mais alguém? Ninguém procura um remedinho para tomar? Não! Aí vários remédios. Uma escola. Que não deixa de ser um fármaco, né? Não deixa de ser. Deixa de ser um remedinho. A escola. Álcool, né? Vinho. Usa-se muito isso. Na época, o Aristóteles, eu não me lembro qual era o termo que ele usava para angústia. Evidentemente, acho que não era esse termo. Mas ele recomendava vinho. Ele recomendava bastante. Como diz eu tenho um colega de departamento, o padre Luque, né, que é o professor Luque, ele sempre fala assim, não esqueçam de... Ele fez todos os casamentos lá de casa, né, do pessoal lá de casa, e aí todo final, aí falava, aí no final ele, não esqueçam do vinho, não esqueçam do vinho. Vilo Veritas, né? Então é uma forma. Bem, quando ela aparece, as pessoas tentam lidar como podem, né? Ixi, o que eu fiz aqui? Não fui eu não. Essa é o segundo aqui. Tá apagado. Eu apertei no lugarzinho errado. Bem, tem um livro que eu gosto muito, que eu usei como referência para a elaboração do texto, que é um livro do professor de história, Christopher Lane. O livro é Como a Psiquiatria e a Indústria Farmacêutica Medicalizaram Nossas Emoções. Esse livro, ele oferece uma reflexão importante, porque ele questiona bastante a transformação de sentimentos como a angústia, ele questiona essas duas, a angústia e a timidez, em doença mental, né? A timidez muitas vezes é considerada como depressão e a angústia como a síndrome do pânico, né? Ou ansiedade, né? E aí eu tenho, o que eles fazem? Eles dão medicação
para isso, né? A ideia, ele tem a proposta que é a seguinte, né? Na avaliação dele, o esquema é o seguinte: primeiro se constrói a ideia de doença, depois se divulga essa ideia para que os consumidores decididamente doentes possam comprar os medicamentos para sanar. Tais medicamentos provocam inumeráveis efeitos colaterais, que provocam mais doenças e, por conseguinte, maior possibilidade de novas vendas. Um excelente comércio de doenças e medicamentos, no qual o marketing é um elemento fundamental. Aí, segundo ele, as associações entre a psiquiatria e a indústria farmacêutica favorecem exclusivamente ao capital. Ele, por exemplo, ele trabalha aquela TDAH, né? Aquela TDAH que agora tudo que a criança tem na escola, né? Como é que usa, assim? Primeiro, a criança está difícil de ser controlada na escola. Aí, então, se indica para uma avaliação. Quem pode dar o laudo, em geral, é o neuro. Agora eles passaram para o pediatra, né? Mas em geral é o neuropediatra. Aí então o neuropediatra vai lá e diagnostica. Tanto faz se ele diagnosticar TDAH, dislexia, espectro autismo, eles dão o mesmo remédio. Como é que o mesmo remédio pode servir para questões, doenças, né, vamos dizer, né, você que trabalha nessa linha, tão distintas? Para quem tem um diagnóstico? Vai lá e já dá logo o remédio, né? E o remédio é aquela Ritalina, aquela coisa horrorosa, e as crianças viram os robozinhos lá que eles queriam desde sempre, né? É muito triste o que estão fazendo. A medicalização da infância é algo triste demais. Mas aqui, no caso, o Christopher Lang, ele só cita isso, ele fala mesmo dos ansiolíticos e os antidepressivos. E, segundo ele, os ansiolíticos e antidepressivos, na maioria dos casos, existe realmente que tem depressão mesmo, né? Tem. Mas, na maioria dos casos, o sentimento que está por trás é a angústia e a timidez, né? Como estava no outro aqui, angústia e timidez. Aí você tem angústia e timidez, e aí você toma o remédio. E aí, esses remédios, eles causam dependência deles mesmos. Então, você começa a tomar e você não pode parar. Você não pode parar, porque você fica muito pior se você parar. E aí vai, né? E a análise, então, do Christopher Lang é para dizer o seguinte: então, agora, quando você sentir alguma coisa, você vai ser medicalizado. Medicalizar é você oferecer medicamento quando a pessoa não precisa. Isso que é medicalizar. É diferente de medicar. Tá? Aí você vai ser medicalizado. E medicalizado para quê? Para parar de sentir. Parar de sentir alguma coisa. Eu poderia ter colocado ali, eu esqueci, tem uma música, depois vocês olham, do Arnaldo Antunes, que eu gosto muito, é aquela Socorro. Aí a música ele fala assim: socorro, eu não sinto nada, né? Me dê um sentimento, pelo menos algum, eu quero sentir pelo menos alguma coisa, eu não sinto nada, né? Quero alguma coisa para sentir. A música é muito bonita, eu estou falando de qualquer jeito. E, assim, na análise, então, do Christopher Lang, isso é uma questão do capital, uma questão capitalista, né? De um domínio capitalista,
nessa associação da indústria farmacêutica com a indústria farmacêutica com a psiquiatria. Tem outras associações também capitalistas que são da indústria alimentícia com a endocrinologia, né? Então, a medicina ela vai se associando às indústrias e, por conseguinte, eles vão produzindo remédios. Aí, no caso da indústria alimentícia, não é remédio, vai produzindo, assim, por exemplo, eu estava vendo que o médico que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, com aquela proposta, a proposta dele é de jejum, né? Jejum. Então, e tinha uma reportagem dizendo o seguinte, que a questão de comer de 3 em 3 horas, aí ele prova lá na teoria dele que não é o mais interessante. O mais interessante é um jejum prolongado, você ficar mais tempo sem comer. E, segundo ele, isso só favorece a indústria alimentícia. Aí você tem que, aí eles produzem barrinhas, aí você compra barrinhas, que não sei o que, e tal coisa, né? E para ir se alimentando e tudo mais. Então, o capital, ele tá, a ideia do capital é entrar onde puder, né? Essa é a proposta. Onde puder, onde tiver chance de domínio, entrar. E principalmente, nesse caso, a proposta, a gente citou o caso, né, do TDAH, que é o aluno hiperativo. Nesse livro ele falou assim, hoje eles são TDAH. Antigamente, a gente chamava os TDAH de garoto. A gente chamava de garoto. Era só isso, né? Então, é uma ideia de que, quando eu falei no início, quem tem medo da angústia, de fugir dos sentimentos, porque os sentimentos, eles nos fazem, tal como a maioria de vocês relatou aqui, nos fazem pensar, né? Então, se os sentimentos, eles são condições para a filosofia, eles nos fazem pensar. Eles em si mesmos não são tratados como pensamentos, mas eles são condição para o pensamento, motor para o pensamento, né? E essa proposta, né, de domínio capitalista das nossas emoções, ela é chamada por alguns filósofos de tecnociência. Né, essa associação, né, das indústrias capitalistas com a ciência, principalmente no caso das ciências da medicina. A ideia para a psicanálise então passa muito longe disso, né? Não é à toa que ela vai se associar muito mais à filosofia do que à medicina, pelo caráter técnico que a medicina tem. Né? E, como já colocamos, a associação tecnocientífica, né? Que a medicina está legada. E aí eu vou então ler a citação do Lacan, que ele diz o seguinte: eu não tomei a via dogmática de fazer preceder de uma teoria geral dos afetos o que tenho a lhes dizer sobre a angústia. Por quê? Porque nós não somos psicólogos, nós somos psicanalistas. Eu não desenvolvo uma psicologia, um discurso sobre essa realidade irreal que se chama psique, mas sobre uma praxis que merece o nome de erotologia. Trata-se do desejo. E o afeto pelo qual nós somos, talvez, solicitados a fazer surgir tudo o que esse discurso comporta como consequência, não geral, mas universal sobre a teoria dos afetos, é a angústia. Tá? Então, é o que ele privilegia, é a angústia. E aí ele diz, não vou fazer uma teoria geral de afetos, eu não sou psicólogo, eu não vou fazer uma teoria geral dos afetos. O que eu vou falar é sobre sentimentos que estão na ordem da praxis, porque
a psicanálise é uma praxis, ela não é uma ciência, ela é uma praxis, essa perspectiva lacaniana. Ela sendo a praxis, ela lida com o quê? Com o desejo. Mas o afeto base, como eu já anunciei antes, que é aquele que não engana, aquele que aponta o real, é a angústia, então ele vai lidar com segundo ele, o afeto mais importante é a angústia, e a gente vai ver por quê, né? Na perspectiva dele. Aí ele explicita o seguinte, né? Que o afeto traz a presença de um sujeito em suas relações constitutivas com a linguagem. A angústia, um afeto, ela é a expressão de um sujeito afetado sem possibilidade de reparo em sua desadaptação originária, em seu inapelável desamparo enquanto ser de linguagem. Então, a primeira coisa, por que trabalhar com angústia? Porque ela é o afeto que traz o sujeito. O sujeito é quem? É o sujeito que pensa, né? O sujeito que pensa, que elabora. Então, a angústia é o afeto que coloca o sujeito diante da sua própria condição de ser de linguagem. Tá? O que seria ser de linguagem? É que qual a condição que todos os filósofos colocam, né, desde Aristóteles lá, o que seria a condição humana exclusiva? Razão. E a razão, ela aconteceria por que viés? Pela linguagem. E a angústia não possibilita que eu tenha essa linguagem, que eu entenda o que está acontecendo? Não, a angústia, ela faz... Exatamente. A angústia faz com que você se perceba humano enquanto ser de linguagem. Em que você tenha linguagem. Depois a gente vai explicar. Agora saímos de palavras mais simples para palavras um pouco mais complexas, assim, um pouco mais filosóficas mesmo, trazendo o termo sujeito e ser de linguagem. Mas da forma como eu expliquei, assim, pode ficar mais acessível, né? É aquele que usa linguagem de símbolos, né, para se comunicar. É aquele que é humano para poder elaborar seus raciocínios. Essa linguagem simbólica. E o ser humano é aquele que se pensa assim, se percebe assim. Se percebe, aquele que precisa da linguagem. A linguagem faz parte da característica humana dele. Por exemplo, se a gente come para poder viver, nós somos animais. Né? Todo animal come para poder viver. Né? Então, isso é uma característica animalesca. As condições de vida vegetativa que nós temos são as nossas características ambientais. Né? Isso, vitais e ambientais, exato. Agora, o raciocínio, ele está no campo da linguagem. Então, é isso que faz essa diferença. O Fernando, meu amigo Fernando Pessoa, professor aqui, né, dos dois cursos, ele diz o seguinte: o animal, só o homem tem consciência de que ele pode morrer, né? Então o animal finda e o homem morre, né? É como se o animal acabou e o homem morreu, porque ele tem consciência de que é um ser para a morte. Mas isso é uma forma heideggeriana de falar a questão, né? Hoje em dia, o que se chama de angústia é o transtorno de ansiedade social, né?
Então, o transtorno de ansiedade social é a expressão da angústia na contemporaneidade. A psicanálise vem responder a isso no sentido de afirmar o sofrimento intransferível do sujeito. A angústia é o afeto próprio do sujeito, é o afeto estruturante da existência. O que propõe a psicanálise, e aqui é um ponto bastante importante que eu quero relevar, não é a cura da angústia, através de recursos de uma racionalidade instrumental ou técnica, né? A gente não quer curar a angústia. Alguém falou aí, quando eu perguntei, né, que ficava feliz, acho que foi você, né, que ficava tranquilo. Hã? Gratidão, Ficava tranquila e tal. Outros falaram que ficavam super bem quando estavam angustiados. Eu também fico. E a psicanálise, colocando a angústia como o afeto, a psicanálise lacaniana, como afeto primordial, justamente a única coisa que a psicanálise não vai querer é curar a angústia. Então, se alguém chega angustiado lá no consultório de um psicanalista, o psicanalista não vai curar a angústia, vai perceber, bem, tem angústia. Então, aí tem algo de importante acontecendo na vida daquela pessoa, que o remete à sua condição de existência, né? Você falou refletir sobre a vida e tal, que leva à sua condição de existência. Então, aqui a gente falou disso, né? O afeto estruturante da existência, né? E, portanto, o afeto próprio do sujeito, que faz com que ele se perceba humano, né? Aí, bem, só uma foto, né? Aqui, Freud. Como Freud trabalha a questão da angústia? Ele tem esse texto, inibição, sintoma e angústia. E a proposta dele é de que a angústia é um sinal. Aí, um extrato do texto dele. Não podemos achar que a ansiedade tenha qualquer outra função afora de ser um sinal para a evitação de uma situação de perigo. E ele explica o perigo vital, né? Então, o Lacan fala, é um afeto que não engana, porque traz o real, e o Freud diz, a angústia é um sinal que tem um perigo, né? Tem uma situação de perigo. Aí ele explica, aqui são as palavras, né? O sinal anuncia, eu estou esperando que uma situação sobrevenha. Então, eu estou esperando que uma situação sobrevenha, eu estou esperando que algo aconteça. Aí eu já fiquei assim, né? Estou esperando que uma situação sobrevenha. Aí, a presente situação me faz lembrar uma das experiências traumáticas que tive antes. Portanto, preverei o trauma e me comportarei como se ele já tivesse chegado, enquanto ainda houver tempo para pô-lo de lado. Então, é um sinal de que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa que me lembra algo que eu já vivi e que foi traumático. Então, então eu tenho que me preparar para não sucumbir ao trauma. Então, a angústia é uma forma assim, eu vou me preparar. O Freud, ele diz que a angústia é uma estratégia de guerra. É como, ele fala assim, é como um general diante de daqueles mapas, né? Aqueles generais de filme, óbvio, né? Que as coisas hoje em dia não são assim, né? Um general diante de uma situação e ele vai pensando as estratégias. Ou um técnico de futebol, né? Um técnico de futebol organizando as jogadas, né? Então, a angústia é isso, é o tempo que você tem para pensar e se preparar se algo ruim vai acontecer.
Por exemplo, sei lá, vão roubar a minha casa, então o que eu faço, né? Então eu vou lá, preparo, ponho uma cerca, não sei o quê, fecho a porta e tal. É o tempo assim, olha, pode vir um ladrão aqui, né? Por exemplo, aqui, toda vez eu aperto a campainha e tal, que não sei o quê. Aqui vocês ficam com a porta fechada, né? Então, é uma situação, angústia. Se vocês não tivessem angustiados, a porta estaria aberta, né? Mas a angústia é que alguma coisa pode acontecer. Então, vai lá, aquela angústia faz com que você deixe a porta trancada. Experiências traumáticas. Sim, ou então... porque já aconteceu, justamente. Ela falou, então já teve assalto aqui. Já teve roubo. Já não assalta já teve roubo, né? já tiveram outras coisas. Então aí vocês fazem, quando você chega e vê a porta trancada, fala assim, olha, peraí, algo fez isso, foi evidentemente a angústia. Então é isso. Então é a estratégia de guerra ou o sinal, né? A estratégia de guerra fala assim, olha, peraí, vai acontecer alguma coisa, o que eu faço? Eu pego, eu corro, eu faço isso, eu faço aquilo. Enfim. O nascimento. Qual é a situação mais traumática, e Freud vai dizer, depois eu volto dessa forma. Um estado de angústia, né, quando ele falou que é a reprodução traumática. O estado de angústia é a reprodução de alguma experiência que encerrava as condições necessárias para tal aumento de excitação e uma descarga por trilhas específicas. E que a partir dessa circunstância, o desprazer da angústia recebe caráter específico. No homem, o nascimento proporciona uma experiência prototípica desse tipo. E ficamos inclinados, portanto, a considerar os estados de angústia como uma reprodução do trauma do nascimento. Então, para Freud, o estado de angústia é uma reprodução do trauma do nascimento. Aí a gente volta à foto, né? Porque, pensa, dentro do útero, a criança está totalmente protegida, né? O útero é para isso, para proteção total, né? E aí, eles saem. Do momento em que ele sai, ele vai passar por uma das experiências mais terríveis da vida dele, que é respirar. Ele troca de meio. Ele sai do meio aquoso para o meio aéreo. E no momento em que ele sai da água para o ar e precisa de respirar, aquilo causa, assim, sabe, você foi daqui para Marte, né? Você saiu da Terra para Marte, assim, num instante, você foi teletransportado para Marte. Sim, naquele instante. E sem proteção. Sem proteção. Porque você vai ter que respirar. E aquilo pensa, você está lá todo protegido e tudo mais, e de repente você vai ter que respirar. Segundo Freud, e o Lacan mantém o que o Freud diz, é o que tem a pior experiência do ser humano. É o maior de todos os traumas. Nascer, ele é um trauma em si mesmo. Por isso que os partos humanizados e tal, eles tentam minimizar aquele Le Boyer que fez com a água, né? Que aí você já não sai direto, já sai, passa pela água, e aí depois, mas de qualquer jeito, quando chega lá para respirar, chegou, né? Mas não é um choque assim tão violento, assim, né? Eu tenho um amigo que é obstetra, que ele fala assim, que é a mesma coisa se você tivesse, na hora que está a abertura, o ar entrando,
É a mesma coisa se você estivesse bebendo gasolina, assim, diz que queima muito, por isso que eles choram. Queima na hora que entra, assim, o ar entrando. Então, tanto que, aí o Freud, nesse texto, ele enfatiza, quando você sente angústia, é aquela coisa no peito e aquela, a falta de ar, que é justamente, a angústia é uma lembrança daquele momento primeiro. Tá? Que é por isso que a gente sente, a angústia vem aqui no peito. Segundo Freud, é uma lembrança daquele momento traumático, né? Que você sentiu a sua primeira dor, assim, né? A primeira dor. Aí eu achei essa foto aí. Então, a angústia, como sinal para Freud, ela representa então uma pequena quantidade energética que alerta o ego é o eu, né, a consciência, para o perigo que surge, colocando o aparelho psíquico em risco de desequilíbrio. Freud conclui que, por um lado, a angústia é a expectativa do trauma e, por outro, é a repetição do trauma de forma atenuada, tá? É a expectativa de que vem um trauma e, ao mesmo tempo, é a repetição. Porque aí, se você repete, se ele vier, você já está sentindo, né? Se ele vier, não vai doer tanto que você já está sentindo. O nosso trauma diminuiu quando a Alemanha saiu, então Ele estava falando da Bem, aí então nós passamos por Lacan, pelo Christopher Lane, criticando a tecnociência, e pelo Freud. Agora nós vamos falar um pouco da perspectiva de Kierkegaard, do filósofo Kierkegaard, Søren Kierkegaard. O livro que ele trabalha é isso, ele dá o nome de Conceito de Angústia. E lá ele trabalha a angústia pela via do pecado. Ele é cristão, né? Então, a ideia dele é de que Adão deixou seu estado de inocência e ignorância pecando, operando uma mudança qualitativa, um salto qualitativo, uma operação na ordem do ato. Do mesmo modo, todo homem perde com o pecado a sua inocência, a sua ignorância. Com o primeiro pecado, inaugurou-se o pecado no mundo. O que ele chama de que aconteceu com Adão foi a queda. Aí ele fala, a queda torna-se um acontecimento determinante, pois o que assegura o pecado é o salto qualitativo, é a presença do ato da repetição, que é a condição para o advento do indivíduo em sua singularidade. Assim, o primeiro pecado ganha o estatuto de conceito. Então, a ideia de que, aqui eu ainda não explicou não, né? Mas que é pela via do pecado, e que o pecado de Adão é o pecado que vale para todos, né? Isso a gente sabe. E o pecado é de perder a inocência, perder a ignorância. E aí ele diz, dentre outras coisas, ele diz o seguinte: no Gênesis, Deus declara a Adão: porém, os frutos da árvore do bem e do mal não comerás. Está claro que, no íntimo, Adão não entendia essa frase, porque como poderia entender a diferença entre o bem e o mal, se a diferenciação apenas se fixou após ter sido saboreado o fruto? Então, ele começa dizendo o seguinte, que
Adão, quando Deus manda, né, que Adão não coma dos frutos da árvore do bem e do mal, ele não sabia o que significava aquela interdição. Ele não entendia, não sabia o que significava. E aí ele diz que a condição do homem, a condição original do homem é a inocência ou ignorância. Para cada homem, como para Adão, Kierkegaard concebe o estado pré-adâmico, um estado em que ressoa a interdição divina. Que Adão ainda não é Adão, né? Ele só é Adão depois do pecado. A ignorância do significado do bem e do mal tornou-o sensível à angústia ligada a essa designação. A partir desse momento, sua inocência lhe é revelada, mas como falta de saber. A falta do pecado original é a transcendência do mistério primeiro. Antes de se descobrir como pecador, ele se descobre como inocente ou ignorante. Que ele não sabe o que estava sendo dito ou interditado para ele. Não sabia, não entendia. Então, ele não compreende o conteúdo da sanção que lhe é feita. É somente com certa possibilidade de poder que lhe é apresentada como falta, para a qual não existe nenhuma representação. Tá? Falta o quê? Falta de saber, né? Há apenas a consciência de uma possibilidade angustiante de poder, sem que ele saiba o que significa esse poder. Apenas o sentimento de alguma coisa que perturba, da qual ele se sente culpado. E a liberdade desperta a angústia, pois ela é cativa de si mesma, e como possibilidade que atrai e repele. Na angústia se apresenta uma potência do nada. Livre, então, culpado, prisioneiro da alternativa significante. A angústia é a vertigem da liberdade. E a liberdade é o poder, né? O poder do que foi interditado. E a angústia, ela vem nessa sensação de liberdade, nessa sensação de poder. E aí ele continua: a angústia é o limite entre a inocência e o pecado, pois o pecado se dá no instante que é a angústia. No fenômeno da angústia se revela a positividade do nada. A angústia se apresenta no instante em que ainda não se é culpado e, contudo, já se perdeu a inocência. O futuro culpado é inocente e o inocente se sente culpado. Todo homem sente angústia depois de Adão, pois ele é o representante de toda a espécie humana. O pecado é individual e, ao mesmo tempo, é um traço que marca a espécie humana. É aqui, ó, o futuro culpado é inocente e o inocente se sente culpado. É aquele momento de nada, o momento em que você ainda não pecou, mas se pergunta, né, como se a interdição tivesse aberto a possibilidade para ele. A interdição abriu a possibilidade. No momento em que ele pensou naquilo, e naquele momento em que ele pensou, ele se angustiou. E no momento em que ele se angustiou, e que ele pensou e tomou a decisão dele, ali ele já pecou. Ali que ele já pecou. O pecado está ali, naquele instante em que ele sente aquilo. Ele fala: angústia é liberdade, a angústia é liberdade de poder e a angústia é o pecado. E a angústia que é a marca, né, o que ele fala aqui, é o traço que marca a espécie humana. E aí, eu peguei esse trecho aí do Heidegger, né, dessa foto que traz isso. Na angústia, experimentamos a finitude em seu sentido forte. Porque naquele momento, ele toma essa decisão. E naquele momento, marca a sua humanidade.
a sua característica humana, que ele é finito. Né? Que ele é finito, que ele é pecador, porque ele parou e pensou. Então, no livro do Kierkegaard, Adão chega e pensa, não tem Eva no livro dele, não tem Eva. Ele chega e fala assim, Eva tem depois, mas não é nessa parte aí, com a árvore, nem nada. A questão toda do Adão é ele parando. Quando ele parou e pensou, que é aquilo que a gente estava falando, da razão, dessa humanização, né? da condição humana, quando ele se percebe humano, aí ele percebe a finitude dele. E ele percebe os limites e percebe tudo. E aí está o pecado, né? E aí está a angústia, nessa vertente heideggeriana, kierkegaardiana e heideggeriana também, porque o Heidegger, todos eles, seja Lacan, seja Heidegger, eles falam que Kierkegaard, ele é o grande pensador da angústia. Né? Aí eu achei isso aqui, porque como a angústia ela traz esse vazio, esse nada, aí eu achei esse poema, achei bonitinho e trouxe, né? Não há palavras para descrever ao certo aquele momento incerto em que tudo ficou deserto, nenhum gesto, apenas olhares mudos, sem rumo e sem direção, que atravessam pelo corpo e dilaceram o coração. Assim, aquela coisa assim, você fica, aquele vazio. Bem, o Lacan, ele diz o seguinte, sobre Kierkegaard, né? Ele diz, o lugar da alma deve ser situado no nível do depois a gente vai chegar nisso, residual, do objeto caído. Não tem concepção viva da alma. Como todo cortejo dramático em que essa noção aparece em nossa cultura, senão acompanhada do modo mais essencial da imagem da queda. Tudo que articula Kierkegaard é apenas referência a esses fundamentos estruturais. Então, a alma, para ele, não tem concepção viva da alma, senão com a imagem da queda. Porque ele coloca Adão, ele não fala o pecado, ele fala a queda. A queda. E aí o Lacan pega isso, a alma é uma queda. Ele fala o que Kierkegaard, tudo que o Kierkegaard articula é nesse sentido, de uma queda, algo que cai. Algo que cai. Se algo cai, o vazio aparece. Por isso que a angústia lá no Kierkegaard é uma experiência de nada. Algo que cai, o vazio aparece. E na concepção lacaniana, o nome que ele dá para esse vazio é um objeto A. Ele chama de objeto A. Porque é igual na matemática, quando você põe a letra A para substituir qualquer letra, né? Mais ou menos nesse sentido. O objeto A é um objeto que ele caiu do corpo, ele caiu e criou um vazio. Criou um vazio, quer dizer, fez com que a falta fosse instaurada. Desamparo. O desamparo, ele é anterior. O desamparo, ela perguntou se isso seria o desamparo. Nós nascemos desamparados, né? Nós nascemos desamparados. Você vê que a gente nasce, aí a criança nasce e já fica fazendo assim, né? Querendo um amparo. O desamparo, ele é a condição da angústia. Isso que ele está chamando de objeto A é aquilo que bordeia esse vazio. É como se fosse o lugar do vazio. Por exemplo, quando a criança mama, né?
então ainda está no período perinatal, a criança mama. No momento em que ela é desmamada, foi nesse momento que o objeto caiu. Entendeu? O desmame. Qual é o objeto? É o seio materno. O objeto é o seio materno. No momento em que ela foi desmamada, o objeto caiu. Por exemplo, quando ela adquire o controle dos esfíncteres. No momento em que ela adquire o controle dos esfíncteres, que você tira a fraldinha da criança, o objeto caiu também. E isso quer dizer o quê? Que a criança consegue reconhecer a falta no próprio corpo. Consegue reconhecer e controlar aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, depois que ela é desmamada, não fica aquela necessidade, por exemplo, de uma chupeta, de alguma coisa para substituir, né? Porque ela reconhece que tem um momento em que você precisa de uma distância, que você não vai ficar obturando as suas faltas. Então, por isso que é um objeto que você não fala qual que ele em que ele obtura o vazio. No caso que ele está chamando aqui da alma, né, essa queda, a alma também é um desses objetos em que você que vai mostrar o vazio da condição humana. E que você vai precisar da linguagem para dar conta disso. Os outros animais, eles têm garras, eles, né, quando eles estão em situação selvagem, eles conseguem se virar, eles conseguem. Esse ser humano em situação selvagem consegue fazer o quê? Se não tiver uma lança, pelo menos, né, para uma arma, né, qualquer, para se defender. Nem correr, porque o animal é muito mais potente que ele. Né? Nem correr. Ele tem que ter um instrumento simbólico. Né? Ele precisa de uma arma qualquer, porque senão ele não se defende. Então, qual é a condição dele? A condição dele, a linguagem faz parte da natureza humana dele. Entendeu? E aí, Lacan, então, com essa ideia de objeto, então seriam os objetos perdidos, né, do corpo, que mostram o vazio dessa condição humana. Que você tem a falta, né, que você não é potente, que você é finito. E aí, como fala Heidegger, né, você, propõe Heidegger, você é um ser para a morte que tem que dar conta da sua condição de mortal, né? Ou como Kierkegaard, da sua condição de pecador. Né? Você tem que dar conta disso, senão você não sobrevive. Senão você não sobrevive. Na selva, não precisa ser a selva lá com os animais, né? Com os tigres, os elefantes, os rinocerontes. Ou mais a selva que a gente vive mesmo, né? Se você não tiver aparelhado, instrumentalizado, né? E aparelhado com a linguagem, não tem como sobreviver. Não tem como. E aí as pessoas que têm menos condição de simbolizar, menos acesso à linguagem, têm menos condição. A gente pode dizer até como estudo, mas não só como estudo, assim, de linguagem mesmo. Às vezes a pessoa estuda e é o robozinho lá, que eu disse, que não tem acesso àquela simbolização que a linguagem é necessária, né, e permite. Então, Lacan fala que a estrutura da angústia é o quê? A potência da falta. Se ela é aquilo que encobre o vazio, que não encobre, me desculpe, que revela, ao contrário de encobrir, que encobre a ilusão, ela revela esse vazio, ela revela a necessidade humana de instrumentalização, ele é o que ele chama de potência da falta, ato que atesta que a falta se dá.
Ela funciona como um operador que produz o objeto causa de desejo. Nós nem falamos de desejo é a próxima aula, mas a angústia, se ela instaura a falta é condição sine qua non. O desejo, não existe desejo sem falta. Tá? E ela instaurando a falta abre caminho para o desejo. Então, como eu já disse, né, a angústia para ele é o real que não engana. Então, se ela instaura a falta, ela aponta para o estatuto de um objeto anterior ao desejo, que ele chama de objeto A, ou objeto que causa o desejo. Ela está, nesse sentido, aquém do desejo. Ela é o verdadeiro objeto causa do desejo, que está atrás e não na frente do desejo. O objeto causa, na causa do desejo. Isso. Ela aponta, para quem está na pós, para o paleia. E na disciplina do amor, a gente vai falar muito sobre o paleia. Paleia é o que o Santo Tomás de Aquino colocou, é o Sicut Paleia. Depois que ele fez a Suma Teológica, no final, ele falou isso, Sicut Paleia. O resto é palha. Depois daquilo tudo, o resto é palha. É o resto. Então, o Lacan, ele fala, esse objeto, que seria o objeto da angústia, é esse que aponta para esse resto. Que aí a gente vai trabalhar só lá na última disciplina. E aí, Jacques Lamillard, que é um tradutor do pensamento de Lacan, ele propõe essa ideia, a partir do pensamento de Lacan, que é a seguinte, que ele chama de objetalidade diferente da objetividade. O desejo seria o elemento central com o qual a psicanálise trabalha, a filosofia trabalha também. Ele teria a angústia como causa, e o desejo, ele aponta, ele tem o que ele chama de objeto meta, que é o amor, que seria o agalma, que quem lembra do banquete de Platão, que é aquilo que o Sócrates tem, né? Aquilo que o Sócrates tem, o agalma, né? Que é ou a maravilha das maravilhas, né? Então, a angústia, ela aponta para a paleia, para o resto, aquilo que cai, diferente do amor, que aponta para esse agalma, a maravilha das maravilhas, que você vai correndo atrás. Você vai correndo atrás, você quer porque quer a maravilha das maravilhas, né? Que o amor propõe isso. O amor propõe isso, esse agalma. E a angústia propõe o resto. E aí ele diz o seguinte, que a angústia, então, seria, todos dois seriam causa do desejo, seja amor, seja angústia. Só que o amor, ele é causa do desejo enquanto ilusão, porque você vai em busca dessa maravilha das maravilhas e você encontra o nada, né? E aqui já é o nada por natureza, já é o nada mesmo. Então, é o nada, seja o nada do lado de cá, seja o nada do lado de cá, esse é ilusório. E esse é real, porque é algo de perdido. É algo de perdido. E o outro é algo que você tem a ilusão que ainda vai conseguir, mas quando você chega ao nada, porque o desejo precisa do nada, precisa da falta, senão ele não acontece, senão ele não se dá, ele não tem condição de se dar. Aí, exatamente isso. O desejo, a gente vai falar na próxima aula, só vou adiantar rapidinho, ele é o próprio movimento, ele é a própria condição de vida, né? Desejo é condição de vida.
Agora, a condição de vida, ela precisa de um motor. E o motor é a falta. Tem que faltar alguma coisa. Tem que faltar alguma coisa. Eu tenho um amigo, filho de uma amiga minha, que é dependente químico, né? E ele ficava assim, dizendo que ele queria o amor da mãe dele, enfim, toda uma história. Mas ele só conseguia ser dependente das pessoas com quem ele se relacionava. Ele não era só dependente químico, ele era dependente. Antes de tudo, era dependente. Eu cheguei e falei assim, mas ele nunca sabia se amava ou se não, na verdade não amava. Ele não chegava à condição, ele não era um sujeito. Né? Um dependente ele não é um sujeito, porque ele depende. Ele não tem essa propulsão. Para ser um sujeito você tem que ter desejo. Ele não tem desejo nenhum, ele só tem vontade que alguma coisa obture a falta para ele. Aí eu falei assim, você tem que suportar a falta. Você tem que suportar a falta, senão você não vai conseguir amar. Não vai conseguir amar. Então, a angústia instala a falta. A falta possibilita o desejo. E o desejo vai na direção do amor. Entendeu? Vai na direção do amor. Então, a angústia, desejo e amor. O amor, no amor você lida com a falta, na angústia você lida com a falta e o desejo tem a falta como condição dele. Isso. Eu desejo com as suas duas faltas, a angústia e o amor. Bem, gente, era isso que eu preparei para trazer aqui para vocês. Muito obrigada e estou aberta à conversa com vocês.